Opa! E aí, pessoal? Olha, a gente aqui de novo, hein? O projeto está em 99% e agora a gente vai finalizar ele e chegar em 100% do projeto. Claro, você pode evoluir mais ele, tá? Se você quiser criar mais coisas, tiver mais ideias, igual eu comentei no último vídeo, você quiser criar parte de DVDs também, fique à vontade aí para evoluir o projeto, sem problemas, tá? Mas hoje a gente vai resolver o último ponto, que é a atualização do status, do empréstimo de livros, tá? Se a gente for aqui, ó, eu tô logado já, tá? Na parte de empréstimo, só relembrando, eu comentei no finalzinho da última aula, eu tenho os casos em que eu fiz a locação do livro, deu já a data de. Não é esse caso, esse aqui, por exemplo. Deu a data já de devolução, né? Dia 5, e ele aparece aqui como emprestado. Porque quando foi feito o cadastro, ele coloca esse status de emprestado. Só que eu preciso de um serviço que atualize para mim esse status, dá para saber o que está como em atraso, né? O que tiver emprestado ele vai manter, o que tiver disponível também, mas eu tenho que mostrar aqui o que estiver em atraso. Beleza? Então a gente vai fazer um serviço para atualizar essa coluna. E eu vou aproveitar, eu acho que eu já gravei algum vídeo mostrando esse conceito. A gente vai executar a consulta no SQL de um jeito diferente, tá? Vou parar a aplicação. Até agora a gente está usando o esquema do ADO, que é o jeito clássico, né? Então eu tenho as minhas consultas SQL, certo? E aí lá na minha classe do banco, eu estou chamando de contexto aqui, content data, aqui eu passo a chamada para essa consulta, essa query. Deixa eu pegar esse atualizar o usuário, por exemplo. Então eu tenho aqui a minha query. Então eu pego aqui, eu busco a minha consulta SQL, baseada nessa consulta ele vai rodar comando, tá? Existem outras formas de eu trabalhar com esse SQL Command ou MySQL Command, se estiver usando o MySQL. Como é que ele funciona? Ao invés de eu passar um texto, uma consulta, eu consigo passar uma Story Procedure ou uma PROC, uma Procedure. Story Procedure em português, o nome feio é procedimentos armazenados. Era uma forma que o pessoal criava as aplicações colocando a lógica, toda a regra de negócio armazenado no próprio banco de dados. Tá? Então eu vou criar uma função, na verdade uma procedure, que vai ter a lógica desse serviço que a gente precisa. Esse serviço que vai lá e atualiza para mim o estado que tiver em atraso. Então a gente vai criar uma procedure e a gente vai executar no nosso projeto esse serviço usando o SQL Command, mas não passando a consulta SQL, mas sim passando o nome da procedure. Combinado? Beleza. Então é esse o serviço, esse é o trampo que temos para fazer hoje. Esse é o nosso desafio. Então eu vou vir aqui ó, no SQL. O que a gente vai fazer? Deixa eu só voltar aqui no projeto. A gente tem essa tela da consulta e ela é carregada com essa query aqui. Ó. Vamos no SQL Manager. Então, ó, Models, Repositories. Aqui ó, no SQL Manager. Na parte lá de empréstimo, no finalzinho, consultas SQL para empréstimos de livros. Eu tenho a consulta que eu usei para fazer a consulta. Eu tenho a consulta SQL que faz até a tela de consulta de empréstimos. Né? Vamos copiar essa query aqui, que eu dar uma olhadinha nela. Tá bom? Sem as aspas. Botão direito, copio ou faço Ctrl C. E aqui no SQL, acessa lá a sua base da biblioteca. Eu colei aqui a query. E se eu tiver assim, ó, você seleciona e dá um Shift Tab, e você vai acertando a indentação. Tá? Rodei a consulta. Então, o que ela retorna para mim? Ela retorna todos os empréstimos de livros e, inclusive, tem o status aqui também. Né? Só que esse status não está atualizando, tá vendo? Esses livros aqui, ó, esse já foi devolvido. Ó, mas, por exemplo, esse daqui, ó. Opa, aqui, ó, 27 de novembro. Ele deveria atualizar, está em atraso, esse livro. Então, como é que a gente vai fazer essa PROC? Vamos só entender de onde vem esses dados. Tá?
Esse status do livro, se a gente olhar a consulta, vamos entender aqui, ó, eu tenho meu from, eu tenho algumas tabelas, tem livro, empréstimo, cliente, status, livro, usuário. E a coluna aqui, ó, status do livro, ela vem desse alias SL. Lembrando, alias é um apelido, né, que a gente dá para uma tabela, para não ter que digitar o nome dela todo aqui antes de colocar o nome da coluna. E esse alias SL, ele se refere ao status do meu livro, certo? E esse status do livro está relacionado à minha tabela de livros. Então, só para ficar mais claro, ó, então select aqui a tabela de status de livro, dizer o que a gente tem lá. E eu também vou dar um select na minha tabela de livros, tá? Então, ó, status livro. Eu tenho aqui algumas opções de status. Tenho disponível, emprestado, atraso de devolução, uso local. A gente cadastrou isso lá no comecinho, quando a gente estava definindo nossas regras de negócio. Tá? Então aqui são só os status. Se eu for na tabela de livro agora, eu vou ter o ID do livro, o nome, autor, editor, e aqui está o status para esse livro. Então o serviço que eu quero construir, ele tem que atualizar essa tabela livro. E ele vai atualizar o quê? Esse status de livro. Então, por exemplo, suponhamos que esse livro aqui, ó, que tiver como status 2, status 2 significa que o livro está emprestado. Suponhamos que livro, esse livro aqui do .NET Core, ele está emprestado, mas a data de devolução dele já expirou. Foi 25 de dezembro. A gente está em janeiro de 22. Então, eu teria que atualizar para aparecer aqui esse status. Ao invés de ficar como 2, que é o emprestado, eu teria que marcar ele para atraso. E o atraso é esse status aqui, ó, status 3, atraso de evolução. Então, nossa missão é atualizar essa tabela. Só que eu tenho um pequeno desafio para fazer. Ó. Qual é a regra que eu preciso avaliar para atualizar essa tabela? Para poder atualizar essa tabela de livro, eu tenho que avaliar as informações que estão em outra tabela. Estão na tabela de empréstimo de livro. Vamos fazer um select lá em empréstimo de livro, só para ficar mais claro, tá? A ideia, empréstimo de livro, vai ser aqui que eu vou ter a data. Como é que eu sei se um livro está em atraso ou não de devolução? Então, são duas condições que a gente precisa validar. Tá? Primeiro, esse livro já foi devolvido? Ele está como essa data de devolução efetiva foi preenchida? Se ela não for preenchida, isso quer dizer, se ela for nula, então é uma condição que eu tenho que ver. Então, esses registros estão preenchidos, não precisa olhar, já está devolvido. Mas esses aqui, ó, que estão nulos, eu preciso avaliar eles. Primeira coisa. Ok. Segundo, desses que não tiveram uma data de devolução efetiva, ele está realmente atrasado? Porque eu posso ter um livro que não tem a data de devolução efetiva, só que ele está dentro do prazo ainda. Por exemplo, esses livros aqui, ó. Ele está para 5 de janeiro. Está dentro ainda, não tem porque eu marcar ele com atraso, tá? Mas vamos olhar esse livro aqui, ó. Esse dessa linha aqui. Ele não tem data de devolução efetiva e a data de devolução dele é 27 de novembro. Como é que eu sei que ele está atrasado? Vou comparar essa data de devolução com a minha data atual, certo? Então, 1º de janeiro de 22. A data de devolução ela é menor que a data atual? Se ela for menor, ela está em atraso, certo? Essa é a nossa regrinha. Vamos testar. 27 de novembro é menor que 1º de janeiro de 22? Então está em atraso. Aqui, 5 de janeiro, a data de devolução. 5 de janeiro é menor que 1º de janeiro? Não, não é. Então, aqui eu não mexo. Então, são esses casos que eu tenho que atualizar, tá? Resumindo, então, eu preciso atualizar a tabela de livros, tomando como base as datas da tabela de empréstimo livre. E quais serão essas datas? A data de devolução efetiva e a data de devolução. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Eu vou deixar essa consulta aqui porque a gente vai usar ela. A gente vai criar uma outra janelinha aqui, tá?
Então, em biblioteca, clica com o botão direito no Inquiry. Como é que a gente cria uma procedure, tá? Só para entender. Dentro da sua base SQL, a gente tem as nossas tables, são as nossas tabelas. Eu posso ter views também, que eu posso criar na aplicação. Views são consultas prontas que eu posso deixar na aplicação. Eu apenas consumo o recurso delas. E eu tenho aqui na parte de programação, ó, algumas opções. Eu consigo criar funções. E eu tenho Story Procedures, ou procedimentos armazenados. Vai ser aqui que a gente vai criar a nossa proc, tá? Então vamos lá, vamos criar ela. Então, para criar uma procedure, eu clico no botão direito aqui, Last Story Procedure, e eu, cliquei aqui errado. E aí eu vou pedir para criar ela, tá? Beleza, botão direito, Story Procedure. Aí ele vai criar para mim um template que me ajuda a criar as minhas procedures. Tá? Tem algumas partes dela. Então aqui, ó, esse primeiro aqui é um template, eu tenho um comentário do que eu posso fazer, eu posso remover essas linhas. E aqui eu poderia preencher, tá? Ó, autor, criação, colocar uma descrição do que a procedure faz. É de boa prática você preencher isso, tá? Então, por exemplo, posso colocar aqui, ó, Leão, criação. Aí, dependendo da empresa, nota padrão ano, mês e dia. Americano lá, então você pode manter ele. Vou ter minha procedure de atualização de status de empréstimo. Beleza. Aí aqui, Print Procedure. Aqui eu vou colocar o nome da minha proc, tá? Aí tem empresas que usam padrões de nome, tá? De procedure. Então tem empresas que usam USP, de Shard Procedure, ou então usam um outro formato, tá? Dependendo, tem empresa que é uma prática você usar USP, porque você já tem algumas procedures criadas de sistema que usam esse SP, então pode confundir, tá? No nosso caso aqui, a gente vai criar como SP, para identificar que é uma procedure, tá? Dependendo da empresa, pode ser que seja uma boa prática ou uma má prática utilizar esse nome. Então a gente vai dar esse nome para ela. Ó. Vai ser SP underscore atualiza status empréstimo underscore livros. Tá? É legal você colocar um nome que ajude a você entender o que essa procedure faz. Tá? Dependendo do tamanho, se tiver uma quantidade um pouquinho maior de linhas de código, fica difícil você lembrar depois o que essa procedure faz. Então, use nomes intuitivos. Beleza? Nossa proc está aqui. Aqui embaixo eu posso colocar os parâmetros. Se eu tiver que passar algum parâmetro para minha procedure. Por exemplo, se eu tivesse criado uma procedure que atualiza um registro. Então, ter os parâmetros, o campo do código, os campos que eu quero que sejam atualizados, tá? Eu tenho que fazer uma exclusão e eu passo um ID. Então, teria um parâmetro, um campo ID para isso. No nosso caso, a gente não precisa passar nenhum parâmetro. Eu quero que essa procedura atualize a tabela inteira, né? De acordo com o que precisar ser atualizado, que tiver em atraso. Então, eu posso remover essa parte aqui, ó. Essa linha de parâmetros, eu não utilizo ela, beleza? Ok. Ele está reclamando aqui. Eu já tenho. Atualiza. Bom, depois a gente vê essa parte aqui. Eu vou remover então essas linhas que estão aqui dentro. Tá? Esse begin é onde eu vou colocar de fato aqui o meu código, tá? A lógica vai vir aqui no banco. Por exemplo, se eu fosse fazer uma procedura que só retornasse os dados de empréstimo livre, eu colocaria aqui, ó, minha consulta, e ele já resolveria, tá? Deixa eu só ver se ele está reclamando. Deixa eu dar um drop procedure. Não existe não. Tudo bem. Ele está reclamando a mais aí. Opa, pulou aqui. Volta.
Vamos lá, temos a nossa procedure. O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu preciso ter como comparação a data atual. Então, eu vou criar uma variável. Não vai ser um parâmetro que eu tenho que passar, tá? É um parâmetro interno aqui da minha procedure para poder pegar a data atual. Onde é que eu faço isso? Ó? Antes do begin, depois desse as, vou usar aqui ó, a cláusula declare, ou declare, e eu criei minha variável aqui, ó, data atual. E o tipo dela vai ser date time, ok? E aqui dentro do begin agora eu vou fazer assim, vou setar um valor para essa data. E o valor vai ser aquela função getDate. Ela retorna a data atual para a gente, tá? Legal. Depois de retornar a data atual, o que eu tenho que fazer? Ela vai retornar para mim as opções de a data e hora. Então, para facilitar na validação aqui ó, dos meus dados, eu não vou considerar a hora, tá? Eu tenho que pegar a data sem o horário. A gente já viu em algumas aulas como é que eu faço isso. A gente vai usar aqui, ó. Vou setar o valor de novo para a data atual, usando aquelas funções de date add e date diff e tal. Não, date add adiciona a data, vou colocar o dia, 0, e aqui dentro eu vou usar o date diff. Eu vou passar também o dia, esse é o 0 no intervalo, e aqui vem o meu campo data atual. Data atual. É isso que ele vai fazer. Só demonstrando, tá? Ó. Se está fora da procedure, eu vou copiar aqui. Só para a gente ver o que ele está fazendo nessas duas linhas. Ó, declarei, setei o valor e aqui eu vou fazer um select só para ver o valor que ele está retornando. Selecionei só esse ponto, tá? Ó. F5, dá uma olhadinha aqui embaixo. Ó. Ó, ele está retornando, então, ó, essa variável, ela está com a data e a hora. Então, para remover, eu usei essa função. Vamos fazer o select depois de aplicar essa função. Para ver o valor que ele vai retornar agora. Ó, ele pega a data e remove o horário, tá vendo? Então é isso que essa linha está fazendo. Show de bola. Vamos voltar lá para a nossa procedure. Ok. Feito isso, como é que eu vou fazer a minha atualização? Eu vou atualizar a minha tabela. E a minha tabela, ela é a tabela de livros. Então, essa cláusula de update é atualiza a tabela, eu seto um valor, e o meu campo é o status livro ID, certo? E esse status, qual que é ele mesmo? Ó, vamos pegar aquelas queries para a gente ver. Eu tenho a tabela de livro, o campo é o status livro ID, e eu tenho que setar ele para o status de atraso, que é o status 3. Então vai ficar assim. Status livro ID igual a 3. Só que lembra que eu falei, onde é que eu valido isso? Se eu fizer um update desse jeito, ele vai atualizar todos os livros. Eu tenho minha cláusula where. Só que para definir a minha lógica, eu tenho um pequeno problema, porque os campos que eu preciso avaliar, comparar com a data atual, não são da tabela de livros, eles são da tabela de empréstimos livros. Aqui, ó. É no empréstimo livro eu tenho o campo de data de devolução. Então eu vou ter que fazer aqui um update um pouquinho mais complexo. Eu vou ter que fazer um update utilizando um join entre tabelas. Tá? Então eu vou fazer assim. Vou remover esse where por enquanto. Não vou esquecer de usar ele, se atualize tudo. Lembra lá, jamais faço um update sem where. Eu vou dar um apelido para essa minha tabela livros. Vou chamar ela de L. Então na frente do livro eu coloco L. E eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Eu vou atualizar L. E aí eu coloco o que eu vou atualizar. Vou atualizar L setando o status aí de igual a 3. E eu vou fazer assim, ó. De onde? De livro. E aí o livro eu chamo o L. Aí ele consegue entender, tá? E aí usando esse from, eu consigo agora fazer um join entre as tabelas. Eu vou fazer um join com a minha tabela. Empréstimo livro. Se você nunca viu essa cláusula aqui do join ele faz uma junção entre tabelas, tá? E eu consigo combinar os campos de ambas as tabelas para poder fazer minha validação. Esse empréstimo livre eu vou chamar de EL, de empréstimo livre. Tá? E qual que é o campo que eu vou fazer o join aqui?
Na minha tabela L, livro, eu tenho o campo ID. E esse campo ID tem que ser igual na minha tabela empréstimo livro ao campo livro ID. Então aqui você dá um update. E aqui está o meu from já com o John, tá? E agora basta colocar minha regrinha. Lembra que são duas, né? Ó. Primeira regra. Isso aí tá mais bonito. Código. Tá. Primeira regra. A tabela de empréstimo livre, que é o EL, a minha data de devolução, ela precisa ser menor que a minha data atual. Se ela for menor que a minha data atual, então o empréstimo está atrasado. Então 7/3, tá bom? Essa é a primeira regra. Além disso, eu tenho que ver uma outra regra que é essa data de empréstimo. Já foi feita a devolução? Se já tiver sido feita, eu não preciso apontar isso, não. A data de devolução efetiva tem que estar nula. Então, voltando aqui, ó. Então, são duas regras eu uso end, e onde está essa data de devolução efetiva? Está na empréstimos livres. Então, se a data de devolução efetiva ela for nula, is null, então ele atualiza, tá? Essa é a minha regra. A data menor que a data atual, que eu já tratei aqui em cima, e a data de devolução nula. Se isso acontecer, atualiza para mim esse livro. Você tem o status para 3. É isso. Então está pronta a procedure. E aí como é que funciona para ver se ela foi criada? Só voltar aqui. Essas são as de sistema. Se dá F5 aqui, eles vão para mim. Depois que eu fiz isso, eu digito F5. Ó. E aí ele realiza a criação para mim. O comando executado com sucesso e eu criei a procedure. Então se vier aqui atualizar, eu dou um F5 no deixar procedure, ó, ela aparece para mim, tá? Então ela já está pronta para ser utilizada. Aí agora eu vou usar na aplicação, mas eu posso testar ela aqui também no SQL direto, tá? Para a gente testar, vamos fazer assim, vamos lá aqui. Então só rodando a nossa consulta, que é o que está mostrando na tela de consulta, tá? Selecionei aqui. Eu tenho então alguns livros, eles estão em atraso, mas não está exibindo, né? Esses dois aqui, por exemplo. Então vamos testar essa consulta, que é uma procedure. Para poder fazer a chamada de uma procedure, eu uso assim, ó, esse comandinho, exec, executar. Exec, sp, score, atualiza, status empréstimo livros. É essa, né? Status empréstimo livros, tá? Seleciono ela e executo um F5. Executei. Ó, ele falou que afetou 3 registros. E aí vamos rodar de novo aquela consulta aqui de cima para ver se ele alterou alguma coisa mesmo. Ó, temos agora os atrasos em atraso de devolução. Ele marcou para a gente que tiver em atraso. Boa! Então tá aqui, ó. Atraso de devolução, atraso de devolução. É isso que a gente vai fazer então quando a aplicação for acessar, for ver a consulta, a gente roda esse serviço, tá? Só para a aplicação fazer isso, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar o status que eu tinha antes, tá? O status que eu tinha antes era, rodando essa consulta novamente, esses 3 registros aqui, eles eram de atraso, só que eles não estavam exibindo, não. Esse aqui é 5 de dezembro, né? Tá certo. Isso são 27 de novembro. Como é que eu volto esse status, então, agora, para deixar a aplicação validar? Eu vou usar essa mesma query aqui, ó, da procedure. Copiar essa trechinho aqui. O update, blá, blá, blá. Vamos aqui embaixo, ó. Então, eu vou atualizar. Vamos só fazer o shift tab para acertar a indicação, tá? Só que agora o status eu volto para 2. Lembrando o status do livro, ó. 2 é emprestado e 3 é devolvido. Então eu vou voltar para o status 2 de emprestado. Todos os livros
que tenha a data de evolução efetiva nulo, ou seja, não tem a data mesmo, e eu tenho atualizado o status de em atraso. E mais uma vez, lembrando, é o status atraso da evolução, tá? Então, vou rodar essa consulta aqui. Ele atualizou os 3 registros. E agora, se eu rodar a minha consulta principal, eu vou ter aqui, ó. Olha lá, tá como emprestado. E, na verdade, estão atrasados e a gente vai deixar a aplicação resolver isso pra gente. Beleza, então tá pronta a nossa procedure. O que a gente precisa fazer é passar esse nome para ela poder ser executada. Só que o vídeo ficou um pouquinho grande, né? Eu perdi um pouquinho de tempo aqui, mas foi importante explicar como é que eu crio essa Story Procedure ou PROC. Então eu vou quebrar esse vídeo em 2, tá? Essa é a parte 1, entendendo como é que funciona a Procedure, entendendo o problema que a gente tem que fazer. Criamos a Procedure e no próximo vídeo, agora a gente vai para o código e ver como é que eu faço essa chamada aqui, tá? PROC. Belezinha? Então, estamos combinados. Falta só essa segunda parte e a gente fecha o projeto. Espero que tenha gostado. Se você gostou ou curtiu aí, deixe seu like, seu joinha. Se inscreva aí no canal. Compartilhe com seus amiguinhos e a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo, hein? Fui. Um abraço. Joia.